Salve, salve, fiel torcida! Como é bom começar mais um dia com uma bela vitória e classificação do Corinthians. Sejam todos bem-vindos! Deixe o seu like aqui no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos, ative o sininho, colhe o link do canal em mídias sociais, grupos de WhatsApp. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho, obrigada pela companhia e por vocês estarem aqui a cada dia seguindo o canal TV Timão. Um abraço carinhoso a cada um de vocês. Bora lá, pessoal, falar de futebol? Não foi aquele jogo, mas os 3 pontos foram importantíssimos, a vitória idem, e o Corinthians garante participação na próxima fase da Copa do Brasil. O Corinthians venceu com gol do Yuri Alberto, Novo Horizontino, na noite desta quarta-feira. Dorival Júnior admitiu que o time ainda precisa melhorar muito e espera reforços. Se por um lado a criatividade do Corinthians deixou a desejar, por outro, Dorival Júnior enxerga que a defesa melhorou. Abre aspas. Aconteceu defensivamente e não ofensivamente. Acho que nós ficamos muito estáticos em determinados momentos, de costas para a última linha adversária. Infiltramos pouco. Defensivamente, em 7 jogos, não tomamos gol em 4. E não estamos sofrendo. Esse é um ponto que temos que valorizar. O posicionamento e os comportamentos estão sendo respeitados. A equipe está segura. Estamos devendo no sentido de buscarmos uma criação mais efetiva. Mas esse equilíbrio virá a partir do momento que tenhamos o retorno de jogadores como Garro e Memphis em totais condições, acrescentou Dorival Júnior. Bom, sobre a situação dos jogadores, ele comentou, abre aspas, eles, Memphis e Garro, treinaram, estão melhorando a cada momento. É um processo moroso, cada um com uma dificuldade, mas estão crescendo, já estão sendo liberados para trabalhos mais intensos, inclusive com bola. Isso já é um avanço muito importante. Tudo vai acontecer naturalmente. Não posso imaginar que o retorno deles irá resolver nossos problemas. Existem umas memórias das funções que eles faziam. Não quero que eles as percam, mas que acrescentem novas ideias, completou Dorival. Bom, sobre as críticas, que a torcida do Corinthians faz diante do desempenho, da baixa efetividade do time, de jogos instáveis, Dorival comentou, abre aspas, a torcida vai cobrar quando perceber que a equipe precisa de uma melhor movimentação. É natural, porém nunca vi uma torcida apoiar como a do Corinthians. A equipe está adquirindo confiança, está encorpando. Não vamos sustentar as partidas da forma como queremos. É natural que ao longo do jogo o desgaste seja maior. Mas mesmo assim, sustentamos o jogo e finalizamos a partida de forma organizada. Eles esperavam que a gente se abrisse mais em razão dos apupos da torcida. Não foi o que aconteceu. Espero que continue assim. O crescimento só vai acontecer quando todos os jogadores estiverem preparados e em condições de dar uma ótima resposta. Isso acontecerá mais vezes em razão da sequência que teremos, finalizou Dorival. Sobre o grupo de jogadores, o Dorival espera reforços, deixou claro nessa entrevista. Algumas possíveis saídas também preocupam o treinador, que disse, abre aspas, eu não quero perder ninguém, eu quero ganhar ainda alguns atletas. Eu acho que isso vai ser importante e eu tenho certeza de que a nossa diretoria trabalhará para que isso aconteça. Vamos evitar a saída e aguardar as chegadas, disse o treinador. Essas falas foram retiradas da coletiva de imprensa que o Dorival Júnior concedeu no pós-jogo 1-0 Corinthians, gol do Yuri Alberto diante do Novo Horizontino e o avanço à próxima fase da Copa do Brasil. Com esta vitória e a classificação às oitavas de final, o Corinthians garante mais 3 milhões de reais. Falando em Yuri Alberto, conjecturas de que ele pode deixar o clube só crescem. Será que sai? Vamos saber. Pessoal, aumentam os rumores, de uma provável saída de Yuri Alberto no meio desse ano, quando a janela de transferências para o exterior será reaberta. Nesse sentido, segundo Samir Carvalho do Café com Setorista, o Corinthians já admite, ou teria admitido, que o Yuri pode sair e busca um nome para repor uma provável saída do atacante. O Corinthians detém 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto, que soma 5 gols em 9 rodadas do Brasileirão, além das outras competições que o Corinthians disputa. Nos últimos dias, o nome dele foi especulado como um provável interesse do Wolverhampton da Inglaterra. Segundo Samir, a ideia da diretoria é trazer um atacante top para suprir a provável baixa que o Corinthians terá no ataque. Abre aspas, palavras do Samir. Dorival já foi avisado que pode perder Yuri Alberto no meio do ano e o Corinthians busca
um centroavante top com a ajuda da patrocinadora Master. A patrocinadora se colocou à disposição para ajudar o Corinthians com camisa 9 que seja midiático, afirmou Samir. E ele seguiu. A patrocinadora ficou muito satisfeita no investimento que fez com Memphis Depay. Segundo fontes, Memphis Depay recebe um salário fixo e cerca de 2.900.000 reais são custeados pela casa de apostas Esportes da Sorte. O mercado da bola se volta para a proximidade da abertura da janela de transferência. A primeira será aberta de 1º a 10 de junho e a segunda janela de 10 de julho a 2 de setembro. Alguns colegas de imprensa garantem que o Corinthians está monitorando a situação de Brian Rodrigues. Mas, por enquanto, nenhuma proposta do Corinthians foi colocada na mesa. Essas informações a gente trata momentaneamente como rumores. E mais... Corinthians rasgou dinheiro? Casagrande solta o verbo e fala sobre o Corinthians desperdiçar uma fortuna com o Igor Coronado. Para ele, o meio-campista não mostrou a que veio até agora e o Corinthians rasgou dinheiro. O ex-jogador e hoje comentarista Walter Casagrande Júnior afirmou que o Corinthians cometeu um erro imperdoável na contratação de vários jogadores, elevando a dívida do clube com um elenco limitado, entre eles Igor Coronado. Abre aspas. O elenco do Corinthians, com todo esse gasto, não vamos pensar em dinheiro, mas já gastaram mal. Com tudo que gastaram, poderiam ter um time melhor. Já que era para fazer uma dívida monstra e sem se preocupar, vai e contrata outros. Todo mundo que vai para o Corinthians ganha 800, 1,5 milhão, disse Casão. E ele seguiu. O Corinthians é limitado, sem o Garro não andou até agora. O Corinthians depende na parte da criatividade, liderança técnica e daquele cara que aparece o tempo todo para jogar. Fecha aspas. Entre as críticas do Casão, Igor Coronado aparece no top 1. Segundo ele, o Corinthians rasgou o dinheiro com a contratação do jogador. Abre aspas. O Coronado não apresentou nada até hoje. Não tem nada que me convença que aquele salário, 2 milhões, tem um custo-benefício válido. Eu faço umas críticas e vem os comentários. Você viu o domínio de bola dele? Eu não jogo bola mais, mas se jogar a bola para mim, eu vou dominar. Então, eu vou ganhar 2 milhões por causa disso? Ele não faz o papel de criatividade, afirmou Casão. E Casagrande seguiu apontando outros problemas. Abre aspas. A defesa do Corinthians é limitadíssima. Tem 4 zagueiros limitados. Se eu fosse treinador e tivesse 4 caras limitados da mesma posição, eu usaria o mínimo possível, afirmou Casagrande. Pessoal, os problemas não param por aí. Vice do Corinthians diz que se arrependeu ao se aliar e apoiar Augusto Melo e diz que o pior ainda está por vir. Pessoal, foi uma entrevista bem pesada, do vice-presidente do Corinthians. Ele concedeu essa entrevista ao canal ESPN Brasil e Armando Mendonça colocou mais lenha na fogueira e soltou informações que a gente não tinha conhecimento, exatamente por informações que são recorrentes, mas no dia a dia do clube, entre 4 paredes. O advogado falou ao programa F360 que se distanciou do principal mandatário do Corinthians, principalmente após a polêmica envolvendo o caso Vaidbet. Abre aspas, falou Armando Mendonça. As notícias da semana passada foram estarrecedoras. Vai ter um relatório preliminar onde a autoridade policial confirma que dirigentes do Corinthians lesaram a instituição. Isso é muito grave, muito triste. Fiquei decepcionado. Fecha aspas. E ele seguiu falando que o principal motivo do rompimento da parceria ou do apoio foi exatamente por conta do caso Vaidbet e dos desdobramentos. Abre aspas. Depois do caso Vaidbet, eu passei a ser hostilizado, a sofrer ameaças, a ser chamado pelo Augusto Melo de traidor. Quem traiu foi o Augusto, que traiu sócios, a torcida e traiu um projeto de governo que foi proposto na nossa campanha. Essas pessoas foram saindo porque viram que o projeto de campanha não estava sendo colocado em prática. O que acontece? O Augusto centralizou as questões nele e não cumpriu o que foi prometido. Nós não apoiamos uma pessoa e sim um projeto que não foi colocado em prática, afirmou Armando Mendonça. Ele ainda disse que se arrependeu do apoio. Abre aspas. Eu me arrependo desse apoio político, ainda mais diante das notícias. Nós não entramos lá para nos beneficiarmos do Corinthians, afirmou Armando Mendonça. O dia D, que pode definir a permanência ou não de Augusto Melo
como o principal cargo do comando do Corinthians acontece no dia 26 de maio, onde Romeu Thuma Júnior convocou aí o Conselho Deliberativo para retomar a reunião que votará o procedimento de impeachment. Haverá uma primeira chamada às 18 horas e outra às 19 horas. Sobre esse momento turbulento, Armando Mendonça comentou como ficará a situação de Fabinho Soldado. Abre aspas. O Soldado é um excelente profissional. Continuará independentemente do que for decidido. O departamento de futebol do Corinthians está sendo muito bem conduzido, afirmou Mendonça. E sobre caso Vaidbet, ouça a revelação de Armando Mendonça. Abre aspas. Quando recebi a notícia do jornalista, contratei um profissional para fiscalizar. Quando levantou que a empresa era de fachada, verifiquei que realmente condizia. Fui conversar com Augusto. Ele é o presidente que assina em nome do time. O Corinthians é vítima. Ele negou. Eu pedi uma gestão transparente e ele decidiu não fazer isso. Os argumentos eram de que a empresa intermediou, que hoje sabemos que não aconteceu. E o que a empresa fazia com o dinheiro era problema dela. Fecha aspas. Pessoal, não tá fácil para ninguém. Vamos ficando por aqui nesse nosso encontro. No próximo, levaremos mais informações para vocês. Não se esqueçam, deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho porque aqui, na vitória ou na derrota, é Corinthians.